Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom pessoal, a respeito de um músico pode tocar na igreja e no mundo. Bom pessoal, cada igreja ela tem um RI, né, um documento chamado de RI, que é o regime interno da igreja. Então cada igreja tem as suas normas. Eu vou falar daquilo que eu vivi dentro da igreja, né, e aquilo que eu participei, né, dentro da igreja. Então sobre eu tocava na igreja teclado. O músico, pessoal, geralmente tocar na igreja e tocar fora. Para algumas igrejas, né, é proibido. Para algumas igrejas é proibido. E para outras igrejas, pessoal, às vezes, né, muitos músicos aí tocavam lá fora e tocavam na igreja. Mas o que eu quero trazer para vocês é a igreja que vai determinar, de acordo com o documento, né, o RI. Se a pessoa, o pastor ali, né, junto com os obreiros organizou ali, né, colocou no RI, que é proibido tocar fora, né? Tá tocando na igreja e tocar fora, então é proibido. Então a pessoa que sai, por exemplo, a pessoa que está tocando em uma dupla sertaneja, aí ele quer tocar na igreja lá, então ele já tem ciência, né? A ciência ali que nesse documento, pessoal, vai dizer que ele não pode tocar com a dupla e tocar na igreja. Então ele tem que obedecer o documento, obedecer o RI, que ele vai participar ali, né, do corpo ali da igreja. Então ele vai participar ali, então ele não pode tocar. Então, quer dizer, ele tem que deixar de tocar, né, com a dupla sertaneja ali, ou com uma banda, que na época minha, muitos antigos aí, que eu nunca toquei assim fora não, sabe, pessoal? Mas tinha a banda de baile. Então, muitos saíram de banda de baile, né, e foram tocar na igreja. Alguns saíram de duplas, né, e foram tocar na igreja. O que eu quero que você entenda é o seguinte, que quando a pessoa sai lá de fora, né, e vai tocar na igreja, então ele tem que obedecer esse documento, o RI. RI da igreja, né? O RI da igreja tem que obedecer esse documento. Agora, é pecado? É pecado mesmo tocar na igreja e tocar fora? Existem os dois lados, né, pessoal? Existe o ponto que vai ser pecado, por quê? Quando a pessoa para de tocar lá fora e vai tocar na igreja, e aí começa a tocar na igreja, mas mesmo assim ele ainda fica tocando lá fora, lá, mas escondido do pastor, escondido dos obreiros ali, né, que tá tocando lá fora lá, então ele passa a ser pecado como? Passa a ser pecado como? Por quê? Ele está mentindo. Ele está mentindo. E isso, pessoal, aconteceu com muitos colegas que eu conheci lá no passado lá, que tocava com dupla, né? Tocava em banda de baile, aí foram tocar na igreja e aí começou a tocar, só que não estava dando sustento para eles, né? Dinheiro para eles, né? Que alguns tinham até família. Aí voltaram a tocar escondido lá fora. Então gerou o quê? Gerou a mentira. Então é nesse ponto, pessoal, que eu quero que vocês observem, que quando a pessoa está tocando lá fora lá, aí ele quer tocar na igreja, ele tem que ser claro com o pastor, com o pessoal que está ali na igreja, né, com o corpo de obreiro. Falar, olha, eu toco lá fora, na banda de baile, né, nem sei se existe banda de baile hoje, né, porque antes existia. Eu toco lá fora com dupla, e é o seguinte, eu ganho um bom salário, né, para sustentar a minha família, e eu quero tocar aqui na igreja, pastor. Mas é o seguinte, eu não posso deixar de tocar lá fora lá porque eu tenho meu sustento. Assim, a pessoa, né, o músico, né, que toca ali, ele está sendo muito bem claro, ele está sendo honesto, porque está falando a verdade. Falando, não posso deixar de tocar lá fora porque eu tenho o meu sustento. E eu vim tocar aqui na igreja aqui, eu não vou ter esse sustento, pessoal, porque quem toca aí para a dupla sertaneja, eu sei muito bem que ganha um bom salário, tem um bom salário, ganha um bom dinheiro. E quem vai tocar na igreja, pessoal, geralmente não ganha nada. Geralmente não ganha. Se for para você sustentar a família, como músico de igreja, pessoal, por onde eu já passei aí, né, que eu conheço bem, né, não ganha nada não, pessoal, não ganha nada. A não ser essas igrejas neopentecostais, né, pessoal, que contratam, né, uma equipe todinha ali, já faz um salário, né, um salário ali X, né, aí tem um salário X, mas é as igrejas neopentecostais, mas as igrejas que eu ajudei, igual a Assembleia de Deus mesmo, pessoal, não tem salário. Então, quer dizer, se você for para a igreja para tocar, para sustentar sua família como músico de igreja, você vai passar fome, essa é a verdade, vai passar fome. Então o que acontece, pessoal? Tocar na igreja, tocar na igreja e você toca lá fora, lá se torna pecado por causa disso, né? Quando você esconde, né? Esconde do pastor, esconde todo mundo. Agora, se você for sincero, fala, não, pastor, é o seguinte, eu toco lá fora, ganho muito bem, e eu quero tocar aqui dentro também na igreja aqui. Só que é o seguinte, eu não vou deixar de tocar lá fora de jeito nenhum, porque eu ganho bem lá. Se o senhor quiser que eu toque lá fora lá, e continuar tocando, ajudando aqui, como música aqui, eu posso vir ajudar o senhor aqui, e todo mundo vai ficar sabendo, o corpo de obreiro vai ficar sabendo que eu toco lá fora, aí você está sendo que transparente. Aí o pastor que vai determinar se ele vai deixar você tocar na igreja, aí os obreiros todinho vai ficar sabendo que você está tocando isso, você está sendo que um músico honesto, um músico honesto. Aí se ele falar assim, não, mas não tem como,
porque você tá tocando lá fora lá, e tocar aqui dentro vai gerar fofoca, né? Vai gerar ciúme. Eu falei, não, então tudo bem, pastor, fica tranquilo, eu vou vir na igreja aqui, todo domingo, né, o dia que vier outro aqui, eu sento ali no banco ali, vou ouvir a palavra ali e vou para minha casa então tá tudo certo. Aí, ó, o músico seria um músico honesto, com o pastor. Ele ia ser um músico honesto, pessoal. Mas o que eu vi lá no passado, lá, pessoal, de alguns colegas que eu até tentei alertar, né? Dizendo para ele, tentando explicar que a música, pessoal, a música é arte. A música é arte, pessoal. Então, o que que acontece? É uma profissão muito boa, pessoal. Tentei explicar para muitos colegas meus lá do passado, lá, que largaram, né, de tocar em bandas de baile e foram tocar na igreja, achando muito deles, né, que ia fazer sucesso e ganhar um bom dinheiro. Mas como eu já tinha um pouco de experiência, estudando a Bíblia, né, experiência de viver na igreja, tentei explicar, olha, quem é músico lá fora lá, tocando em bandas de baile, né, tocando em duplas, quando vem para a igreja aqui, geralmente financeiramente não ganha nada, financeiramente não ganha, vai ter que arrumar outro emprego, porque senão vai passar necessidade, se tiver família, complica muito mais ainda. Eu tentei, pessoal, várias vezes, explicar para muitos colegas meus lá do passado lá, que era músico, né, tecladista, guitarrista, até cantor, né, que largou de cantar lá fora lá, né, e foi tentar cantar dentro da igreja para fazer um sucesso. Aí as segundas intenções deles era assim, a maioria foi assim, pessoal. Aí o que acontece? Como ali, pessoal, eles não conseguiram fazer aquele sucesso, né, tocar ali dentro ali, hoje a maioria saíram da igreja, não estão mais tocando na igreja mais, voltaram a tocar, né, lá fora. E eles mesmos diziam, a maioria dizia que era pecado, né, que era coisa do diabo, era coisa demoníaca, né, quer dizer, falavam assim. Hoje, aqueles mesmos, pessoal, que atacaram a música, né, que é a arte, a profissão, hoje voltaram a tocar com dupla sertaneja, alguns voltaram a tocar com banda novamente. Então é isso, pessoal. O pecado é quando você nega para o seu pastor, que você é um músico profissional, né? É um músico profissional e que você não vai largar de tocar lá porque você ganha um bom salário. Aí você entra na igreja, quer tocar lá dentro e tenta esconder. Aí aonde vai virar o pecado? Aonde está a mentira. Então quando você mente para o seu pastor. Então a música é o quê? É uma profissão. Então tá aí, meus amigos, mais um vídeo aí para vocês. Comente aí, deixe seu comentário e curte aí. É isso aí, valeu, meu forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau.